E transtorno de humor? Você lembra do seu primeiro caso, um caso marcante que você atendeu de bipolaridade, que ficou assim, ou um que você ficou em dúvida, outro que você ficou bem visível, assim... Assim, é quando fecha o tempo, assim, quando dá a BO, ou é mais ou menos só quando você percebendo o caminhar, assim, ele chega no insight, já não, eu estou com isso, eu acredito que eu tenho isso, o Dr. Google falou isso, né, e eu caminho para esse projeto. Bom, primeiramente é bem mais comum uma pessoa que tem o transtorno bipolar procurar ajuda quando ela está na fase depressiva, né? Só pra te avisar, o celular tá te filmando agora, tá? Tá. Se fosse o Júlio, estaria filmando ele mesmo só falando. Mas eu tô te filmando, tá, querida? Ele virou aqui. Tu virou? É o S22, tá? Então, assim, é muito difícil o bipolar ele vir procurar ajuda quando ele tá numa fase de hipomania ou de mania. Porque, teoricamente, quando ele tá nessa fase, ele tá se sentindo super bem, né? Então, é aquela sensação de grandiosidade, que ele é o melhor e tal. Mas, geralmente, vem na fase depressiva. Então, assim, como você falou, Rodrigo, é algo bem complexo para se chegar a, sei lá, finalizar um diagnóstico de bipolaridade, porque os sintomas são muito semelhantes com outros quadros também, por exemplo, o TDAH, né? Se você não tem cuidado, às vezes pode surgir um diagnóstico errado de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com a bipolaridade, porque ambos têm a questão ali da impulsividade, né, da falta de atenção, de concentração, né? Mas o que a gente tenta perceber, né, se são períodos em que esses sintomas aparecem, tanto de impulsividade quanto de irritação, enfim, ou se já é algo constante na vida da pessoa, já praticamente uma vida inteira agindo dessa forma, né? Geralmente a bipolaridade são períodos, então tem período que a pessoa ela vai estar mais impulsiva, ela vai estar mais irritada, e daqui a pouco aquilo cai, né? Onde ela vai daí para a depressão muito profunda. Essa euforia, então, ela que parece uma energia boa, né? Que no começo ela pensa que, não, isso aqui tá me fazendo bem. Sim. Pra quê? Eu não preciso dormir. E é muito comum, quando fecha o diagnóstico de bipolaridade, daí, né, o paciente já tá com um médico, né, com acompanhamento psiquiátrico, que é o tratamento também fundamental, a medicação no transtorno bipolar. E daí, quando ele começa a estabilizar, ele vem pra gente e fala assim, tá tão sem graça. É tão chato ser normal. Aham. Sim, a tolerância à frustração, suportar o tédio, o silêncio, seguir as rotinas é muito difícil para quem oscila. E antigamente se falava que o transtorno do humor bipolar era transtorno afetivo bipolar. Hoje se sabe que o afeto é uma coisa muito instantânea, muito do momento. Então, eu posso ter um afeto que não está muito coerente naquele dia. Nossa, falei com a Darla, ela falou oi, meio estranho, mas isso não significa que eu tô com o meu humor alterado. Sim. O humor seria a média desse afeto durante alguns dias. Então, no transtorno do humor bipolar, não é assim, hoje eu acordei bem, ou eu acordei irritada, e aí depois eu fui amansando, então daí essa montanha-russa, diagnóstico de bipolar. Aquela lá é bipolar. Não. O bipolar, exato, o bipolar é como se fosse uma pilha onde tem o polo positivo e o polo negativo, tá? Esse polo positivo, eu tenho um aumento de energia e, na verdade, uma descarga de dopamina que deixa você mais acelerado, falando demais, com pensamentos desorganizados, sem necessidade de dormir, porque você está com muita energia, só que causa uma desconexão com a realidade, mesmo nos casos mais leves, tá? Então, o transtorno de humor bipolar seria esses dois polos depressivos. Alguns pacientes, e aliás, a maioria dos pacientes vão ter episódios depressivos recorrentes. Então, sabe-se que o paciente com transtorno do humor bipolar do tipo 1 vai demorar mais ou menos 10 anos para se fazer o diagnóstico. E do tipo 2, mais ou menos 15 anos para se fazer o diagnóstico. Então, eu vou ter vários episódios depressivos, na maioria dos casos, e alguns episódios de hipomania ou mania, que aí sim pode ser que eu precise de internação, né? E aí a mania é o extremo, né? Então a hipomania a pessoa até fica mais motivada, né? Mais falante, irritada, com essa pouca necessidade de sono. Essa energia ela tem, ela possui essa energia, não tanto quanto a mania, que ela sobe, né? A mania vai pro extremo, né? E é gritante, né? A mania é bem gritante. Você percebe que é gritante, pelo discurso, né? Você percebe muito o discurso dele. Daí ele fica, né,
um discurso muito eloquente, persuasivo, e assim, mas ele não deixa nem você falar. Ele chega já dando tudo. Eu me lembro de um paciente que eu atendi, e ele chegou, eu tô indo para Rio do Sul.